Olá, meus amigos, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade em Foco. Mais um vídeo aqui diretamente dos nossos estúdios para vocês. Vídeo que chega aí a partir das 6 da manhã, quase todos os dias. Agradeço demais pelo seu apoio, pelas suas mensagens, pelos seus likes. E eu sei o quanto é importante para que esse canal possa manter e continuar levando aqui vídeos de libertação natural. É isso aí. A minha linguagem é linguagem simples, linguagem do povo, do nosso povo, não vai ter dificuldade de você entender. Então só tenho a agradecer a vocês de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil que acompanham este simples e mero canal. Ok? Só que o vídeo de hoje vai colocar religioso para pensar. Se é que ele quer pensar, com algumas exceções. Pensar, raciocinar pelo menos uma vez na vida esse vídeo. Principalmente os religiosos aventureiros, é isso mesmo. Aqueles que estão aventurando uma suposta salvação depois da morte. Por isso que estão se sacrificando dentro de uma igreja. Com doutrinas, dogmas, costumes, liturgias. Né? Servindo lideranças que, na verdade, na sua maioria, com algumas exceções também, somente para extorquir, para fazer uma extorsão a esses religiosos. Ok. Aventurando que depois da morte vai ter uma vida eterna, que não se é provado nada disso depois que alguém entra em estado de decomposição, que o espírito saiu dali, do corpo, para galgar em outra dimensão. Isso não tem sentido nenhum, não se aprova disso. Espírito no corpo. Sabemos que o corpo morre e vai entrar em estado de decomposição. A mente apaga, é um apagão geral e vai ser colocado ali no setor na tumba. Uns eles colocam debaixo da terra, nos chamados 7 palmos de terra. Coloca o caixão, tem aquela cova, cobre de terra e deixa lá. Outros são colocados em tumbas, jazigos, carneiras. Aqui na Bahia são chamadas de carneiras. Aquela suposta casinha ali com a laje. Abre a frente, coloca o caixão. Cal no chão. Que o cal também vai ajudar para o corpo entrar em estado de decomposição rápido. E ali somente os restos mortais vão se acabando, se deteriorando. Até sumir. Ok. Somente isso que sabemos. Mas tem religioso que verdadeiramente acha que depois da morte vai galgar alguma coisa. E isso é uma tremenda uma deslavada de uma mentira, na minha opinião. Eu já acreditei nisso e não acredito mais, porque eu cresci mentalmente. Eu fiquei adulto, não sou mais criança. O que é que eu vou falar hoje aqui, nesse vídeo? Algo muito interessante depois da vinheta. A vinheta é rápida. Rápida. Eu já entro com o meu argumento. Pilastra da Verdade. Pronto, ok. Observe, vocês viram no tema aí, né? Que eu vou falar sobre desastres naturais e desastres de incidentes causados pelo ser humano. Preste atenção. A quem apelar? A quem contar? Por exemplo, eu estava assistindo uma reportagem que está acontecendo agora na Nigéria, na África. Está acontecendo na Nigéria. E eu vou mostrar aqui, vou colocar aqui na tela para vocês entenderem o que eu vou falar aqui. O tanto de pessoas que já morreram através de enchentes na Nigéria. Muitas pessoas que já morreram, outras estão desabrigadas, perdendo suas casas, vivendo uma calamidade. São chamados de desastres naturais. Enchentes que vêm por conta da distorção da própria natureza. Mas também acontecem desastres causados pelo homem, pelo ser humano, que matam muitas pessoas, deixam pessoas desabrigadas, destruindo casas, como
tendo como exemplo o que aconteceu à barragem Mariana e Brumadinho. O desastre de Mariana já tem aí 7 anos e as pessoas estão o tempo todo apelando pelas empresas que realmente se responsabilizarem em fazer as casas e devolver as casas que aquelas pessoas perderam, os bens que aquelas pessoas perderam, não a vida, porque não tem como, e essas pessoas voltarem a habitar novamente em casas próprias, porque perderam suas casas, porque esses desastres foram causados pelo ser humano. A falta de responsabilidade, precaução com as barragens quebraram e essas pessoas tiveram prejuízos. E essas pessoas querem sim que eles possam reembolsar ou então construir as casas. Algumas já estão sendo construídas, entregues, outras não. E a gente vê o tempo todo, pessoal, a gente precisa de um auxílio deles. Até agora nada, um diz até agora nada, outro diz o que fez foi pouco. Tudo bem. Aí tem que apelar. Mas quando acontece isso aqui, vou mostrar para vocês agora aqui. Quando acontece isso aqui, olha só, chuvas e inundações na Nigéria deixam mais de 600 mortos desde junho. Desde o mês de junho. A Nigéria é o país mais populoso da África, vem registrando as chuvas mais mortais da última década. Mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas de suas casas. Mais de 1 milhão de pessoas. Presta atenção nisso. Veja aqui as imagens impressionantes. Aí começa a mostrar. Aí antes de você ver as imagens aqui, deixa eu ler mais aqui. Mais de 600 pessoas morreram desde junho na Nigéria devido às inundações que estão ocorrendo, as mais mortais do país em uma década. Isso faz com que mais de 1 milhão de pessoas tivessem que fugir de suas casas até agora, de acordo com o novo relatório das autoridades do país. Desde o início da estação chuvosa, muitas regiões do país mais populoso da África foram devastadas por essas inundações excepcionais, deixando as autoridades nacionais com medo de um agravamento da insegurança alimentar e da inflação. Tudo isso aqui. E aí vai, e aí vai. Você está vendo aí algumas imagens aí, né? Eu não vou colocar aqui em vídeos. E tem outras imagens, umas imagens chocantes aí. Eu não vou colocar as imagens aqui, que pode ter direitos autorais, não vou colocar. Isso aqui é um videozinho, eu não vou colocar esse vídeo, mas depois você vai lá, pesquisa no Google, YouTube também, você vai ver a calamidade que está acontecendo na Nigéria. Aqui no Brasil aconteceu muitas enchentes também, matando muitas pessoas desabrigadas. Aqui na Bahia aconteceu fortíssimas enchentes, eu relatei isso no meu canal. Em Recife também, no Pernambuco, estado do Pernambuco, muitas enchentes matando pessoas. Rio de Janeiro e vários lugares do Brasil sempre vem acontecendo isso. Agora aqui mesmo está demorando de chover. O inverno não teve chuva. Acho que só, se eles falaram aí na reportagem, 1 milímetro só choveu em outubro, em todo o inverno. E temos que estar preparados, porque quando começar a chover aqui, chuva das águas, vão ser chuvas fortíssimas. Tem que estar preparados, porque assim é a natureza. Mas a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é essa: quando os desastres naturais não têm um culpado humano, ou seja, não tem um culpado de natureza humana, como também de empresas, a quem apelar? Em religioso. Aí você diz, apelar para Deus. Sim. Ele tem resolvido? Não. Por que não tem resolvido? Porque simplesmente
ele estar dentro de um campo de uma lenda. Não existe. Quando acontecem os desastres que são causados pelos próprios seres humanos ou pelo governo do estado ou do país ou da nação, tem que se apelar para eles que possam restabelecer. Não conseguem trazer as vidas de volta, mas pelo menos restabelecer as pessoas que perderam suas casas, perderam seus bens, e estão vivendo uma situação difícil. Aí, sim, justiça, tudo ocorre. Se eles tivessem tido precaução, não tinha acontecido. Por isso que barragem quebra. Por isso que acontecem muitas coisas quando o ser humano contribui. Mas quando isso vem da própria natureza, a própria distorção da própria natureza, a quem apelar? Apela para os seres humanos que possam ajudar, mas sem nenhuma responsabilidade. Aí, por que eu estou fazendo esse vídeo falando sobre isso? Por quê? Porque se você está dentro de uma denominação, adorando um Deus, acreditando que esse Deus não deixa faltar nada, que esse Deus, no momento que mais você precisa, ele vai te dar o livramento, que esse Deus vai estar contigo em todos os lugares, vai cuidar de você, que ele não garante só a chamada salvação espiritual depois da morte. Ele garante todo o auxílio àqueles que buscam e que oram e que estão ali fazendo sacrifícios dentro de igrejas. Sacrifícios esses, pessoas que vestem determinadas roupas porque a igreja quer que seja assim, ou a Bíblia quer que seja assim, não participam de certas atividades como diversões de algumas festas, porque é pecado segundo a igreja, segundo a Bíblia, não pode, porque essas pessoas têm um chamado compromisso com um Deus. Compromisso com um Deus. E se tem compromisso com um Deus, não teria que nesses momentos passarem situações difíceis. Esses desastres naturais não poderiam matar tantas pessoas que estão dentro das igrejas. Esses desastres naturais, que tão somente o único que pode conter é Deus, o único que pode ser responsabilizado é um Deus. Estou dizendo caso exista, porque não existe, né? A Nigéria, que é um dos países mais afetados da África, grande país, sem contar com outras coisas que vêm, como pessoas que morrem através de vulcões que entram em erupção, que talvez você diga, não, mas as enchentes são causadas porque o próprio homem contribui, mexeu na natureza, mexeu nas matas, mexeu nisso, mexeu naquilo, a chuva está descontrolada por conta do próprio ser humano. E um vulcão, quando entra em erupção, qual é a culpa que o ser humano tem? E, por exemplo, um furacão, que acontece sempre nos Estados Unidos, que sai varrendo tudo, qual é a culpa que o ser humano tem? A pergunta é essa, a quem apelar? Se não pode apelar para o ser humano que não é responsável, a quem apelar? Apelar para um Deus. Ele tem resolvido? Não. Então, se isso não acontece, isso é sinal que não existe deuses e que vocês estão fazendo sacrifício de gente besta, que não há livramento em lugar nenhum. Então, o que é que se tem que fazer? Tem que ser vigilante, tem que observar onde está morando. Se pode morar no local mais seguro, vá morar no local mais seguro. Se você está morando perto de algum local que pode ter soterramento, pode ter enchentes perigosas, faça o possível. Ah, mas nós não temos condição, é difícil. Busque condição de qualquer jeito para você ficar com a sua família num lugar seguro. Porque se vir esses desastres naturais, você vai perecer e não tem a quem apelar. Não tem a quem apelar depois, para que alguém possa fazer uma casa para você por responsabilidade. E muitas vezes estão fazendo o quê? Culpando os governadores, os presidentes, por conta de vulcões, furacões, acidentes naturais de enchentes. Ainda culpam os governantes. Claro, eles têm todo o direito de dar todo o suporte. Disso não devemos negar. As pessoas que necessitam, eles têm, porque as pessoas pagam impostos para nessas horas com certeza serem beneficiadas. Mas se não tiver isso, a quem apelar?
apelar para Deus, ele resolve. Então, se não resolve, gente, invista em você, na sua própria segurança, na segurança da sua família, fisicamente. E para de acreditar em lenda, para de acreditar em coisas que não tem nenhum sentido. Esse canal justamente é para colocar você para pensar, assistindo a reportagem falando sobre o que aconteceu ali em Mariana. Já tem 7 anos, as pessoas apelando para os responsáveis reembolsar elas. E a gente vê, essas pessoas precisam fazer isso, e vendo também essa enchente que está acontecendo agora na Nigéria, e várias enchentes que aconteceram aqui no Brasil. Então, quando é de responsabilidade humana, tem como apelar. Tem como apelar, ou mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que fazer casas, eles vão ter que fazer alguma coisa por você. Mas quando é totalmente natural, o único que poderia te ajudar é aquele que você serve, é aquele que você passa o tempo todo fazendo sacrifício, que infelizmente não te ajuda. Então essas palavras foram de mais um vídeo do canal Pilastra da Verdade, para que você comece a pensar a partir de hoje. Mesmo que você me bate aqui, que eu apanhe com um pau de quina, que eu sempre tenho apanhado aqui muito de religiosos fanáticos, atrofiados mentalmente, e que eles sabem que eu profiro verdade. E o meu conselho é esse: invista na sua própria segurança, não fica esperando por deuses não, porque senão você vai se decepcionar. Nenhum Deus vai se materializar, nem mandar nenhum anjo para tirar você da lama, debaixo de soterramento, se acontecer uma enchente ou no local de risco que você estiver, nenhum. Se acontecer não morrer por conta disso ou daquilo, foi uma sorte. Mas no meio ali desses acontecimentos, muitas pessoas morrem, principalmente crianças inocentes. Então você não é melhor do que ninguém para dizer que Deus te livra e te dá o livramento porque você serve a Ele. Você não serve, sabe o quê? A tua própria mente e a uma liderança, e serve a um sistema religioso. Mas você nem sabe o que significa a expressão. Você nem sabe o que significa a expressão da frase Deus agindo no meio do povo. Isso é uma tremenda e uma deslavada mentira. Você vê que aqui no Brasil, 90% são pessoas que servem a Deus, são cristãos, e tantas calamidades que acontecem aqui. Tantas enchentes que acontecem aqui, tantas pessoas morrendo, pessoas desabrigadas, tantos desastres naturais. Cadê essa divindade? Então pense bem antes de bater nos ateus aqui. E pense se não vale a pena você investir em você e na sua família fisicamente. Sempre procurar viver num lugar seguro. Tem cidade pequena aí que não tem aquela desenvoltura toda, claro, mas não vai acontecer uma enchente e não dá nada. Tem muitos lugares pequenos aí que você pode sobreviver. Aí você mora nos locais de risco, naquelas ribanceiras, nessas cidades aí claro, porque são cidades grandes, tem uns locais que, misericórdia, como aquelas pessoas conseguem morar ali. Eles conseguem transformar os paredões em umas casinhas assim. Principalmente nos morros. Aí quando vem um soterramento, aí não tem a quem apelar. Por quê? Infelizmente os deuses não funcionam. É isso que eu tenho a dizer para você. Então o que você tem que fazer é você mesmo ter vigilância com a sua própria vida, com a vida da sua família. E sempre vai ter um espaço neste Brasil, em algum lugar, que você possa ter uma segurança melhor. Mesmo que você ganhe menos, mas você pode ter uma segurança melhor. Faça isso que você não vai se arrepender. Um abraço a todos. Antônio Galvão, esse foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu volto. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau. Pilastra da Verdade.